Olá, professor Chiquinho, mais uma vez aqui com você para lhe ajudar a adquirir um pouco mais de conhecimentos. E agora também no canal do professor Marcos Zaba. Portanto, agora você tem dois caminhos a mais a trilhar em busca dos seus conhecimentos. Mas para isso é necessário que você se inscreva nos dois canais, tá bom? E outra coisa, o seu like será muito bem-vindo nesses nossos vídeos, tá bem? Ok, então hoje eu vou continuar falando das tabelas, das proposições compostas e suas tabelas verdades. E o assunto de hoje é o conectivo condicional, é o conhecido se então, que é representado por essa seta. O símbolo do condicional se então é essa setinha. Agora, vamos ver qual é a estrutura da tabela verdade e da condicional. Nós, para facilitar a decorar essa tabela, vamos utilizar aqui uma frase do nosso dia a dia. Porque nós vamos precisar, né? Já foi falado em vídeos anteriores, que a gente tem que decorar a tabela. Mas vamos decorar sabendo, tendo justificativa de como é formada a estrutura dela. Temos aqui essa frase, ó. Se Fernando se formou em engenharia, então Fernando tem nível superior, tá certo? Vamos agora analisar todas as possibilidades. No caso, Fernando se formou em engenharia, é a proposição P, e Fernando tem nível superior, é a proposição Q. Agora vamos ver as possibilidades. Nós já, nos vídeos anteriores, nós já falamos de como se constrói a tabela verdade aqui na coluna da P, a coluna Q, né? E essa situação, por quê? Para a gente ver todas as possibilidades. Verdade, 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 falso, falso, verdade e falso, falso. No nosso caso aqui, a primeira possibilidade. Verdade e verdade. Se o Fernando se formou em engenharia, é verdade que ele se formou, que ele tem nível superior? É verdade. Então, V com V dá V. Vamos para a segunda possibilidade. Verdade e falso. Quer dizer o seguinte, Fernando se formou em engenharia, é verdade. E está dizendo que não tem nível superior. É possível isso? Se ele se formou em engenharia não ter nível superior? Não, né? Então, V com F dá F. É falso. Vamos para F e V. Fernando está dizendo que não se formou em engenharia, né? Se formou em engenharia, é falso, está dizendo, não se formou em engenharia. Mas tem nível superior. É possível? Claro, ele não se formou em engenharia, mas pode ter se formado em qualquer outro curso, né? Medicina, odontologia, jornalismo e assim por diante. Então, F com V dá V. Agora, a última possibilidade é F com F. Fernando não se formou em engenharia e também Fernando não tem nível superior. É possível isso? Ele não ter se formado em engenharia e não ter nível superior? Sim, é possível, claro, né? Porque se ele nunca entrou numa faculdade, que infelizmente é uma realidade nossa aqui no nosso país, quantas pessoas que não têm nível superior, né? Então, F com F vai dar V. Então, ó, essa tabela é assim, a estrutura dela é essa, V com V dá V, V com F dá F, F com V dá V e F com F dá V. Então você precisa ficar atento que é só numa situação que dá falso, né? Uma maneira da gente decorar bem essa tabela é saber pensar o seguinte, olha o macete. Se você não estudar, a coisa vai ficar feia. Viu o macete? Se você não estudar, a coisa vai ficar feia. Então, essa é a forma de você decorar essa tabela, um macetinho para você decorar essa tabela, e quando você se defrontar com algumas frases, procurar isso. Ver se em todas as frases que você está analisando, uma delas está essa situação V com F, você já sabe que é F se a gente estiver falando do conectivo condicional. Tá bom?
Ok, então agora para melhorar, para a gente gravar bem essa estrutura da tabela, vamos ver alguns exemplos. Vejamos então os nossos exemplos para a gente fixar bem a questão da tabela verdade, utilizando o conectivo C, condicional, né? C, então. Vejamos no item A. Se abelha é pássaro, então água é líquido. Abelha é pássaro? Não, abelha não é pássaro. Então, essa primeira é falsa, né? Então, a primeira aqui é falsa. E água é líquido? Sim, água é líquido, então é verdadeiro. Qual é o resultado final da proposição composta? Falso com verdade, na condicional, o que que dá? Dá verdade, né? Então, o resultado final é verdade. Vamos para o item B. Se feijão é um grão, então leite contém cálcio. Feijão é um grão? Sim, então é verdade. E leite contém cálcio? Pelo que a gente tem estudado até o momento, leite contém cálcio, então é verdade também. E qual é o resultado final? Qual é o valor lógico final? Verdade com verdade dá verdade. Então, V com V é V. Agora, se magnésio é um minério, então jacaré é inseto. Magnésio é um minério? Sim, magnésio é um minério, então é verdade. Jacaré é inseto? Não, jacaré não é inseto, então é falsa essa segunda proposição. Verdade e falso. Qual é o resultado final? O que nós vimos? Se você não estudar, a coisa vai ficar feia. Então, o resultado final é F, para o item C. Item D. Se 3 mais 5 é igual a 12, então 10 mais 8 é igual a 21. 3 mais 5 é igual a 12? Não, isso aqui é falso, né? E 10 mais 8 é igual a 21? Também não, 10 mais 8 é igual a 18. Então, também é falso. Isso, e o que que dá falso com falso? F com F dá V. Então, o resultado final aqui é V. Professor, o senhor está pegando pesado. Se sabemos que 3 mais 5 não é igual a 12 e 10 mais 8 não é igual a 21. O senhor vem dizer que é verdade o resultado, o valor lógico final dessa proposição? Sim, porque o que você tem que entender é o seguinte: aqui as frases, as proposições não tem conexão uma com a outra, ou os valores também são absurdos. O que nós estamos estudando é a lógica. Veja do exemplo que nós fizemos para construir a tabela verdade. Então, nós estamos seguindo essa lógica, e não a lógica proposicional, e não a lógica do nosso cotidiano, tá bom? Vamos para o item E. Se a água do mar é doce, então limão é azedo. Água do mar é doce? Não, a gente sabe que a água do mar é salgada. Então, isso aqui é falso. Limão é azedo? Sim, limão é azedo. Então, isso aqui é verdade. Qual é o resultado final? F com V, o resultado final é V. Então, ó, somente uma situação que vai dar falso, que é V e F. V e F é F, tá ok? Então, pessoal, era isso que tinha para hoje. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe essas informações nas suas redes sociais. Vamos disseminar esses conhecimentos para a maior parte das pessoas possível, tá bom? Lhe aguardo no próximo vídeo, então. Um grande abraço e até lá!